Boa tarde, conselheiras. Boa tarde, assessores jurídicos. Infelizmente não pude me fazer presente em Brasília e a pedido, portanto, da minha diretoria, eu compartilho com vocês ideias muito básicas, muito iniciais, para que nós possamos, se for o caso, ali na frente, num próximo encontro presencial, evoluirmos e darmos, digamos, um desenho mais aprofundado de cada item que eu vou sugerir a vocês e vou sugerir como voto de fé de que toda crise guarda em si uma oportunidade. Qual? Uma oportunidade de autoanálise, uma oportunidade de avaliação. Para que fim? Para eventual ratificação de rumo de passada ou de mudança de passada e mudança de rumo. Nós vivemos nos últimos 3 anos nesse país crise política nacional bárbara. Tivemos invasão de prédios públicos, depredação de prédios públicos e quase de um golpe de Estado. E nesse sentido, é invariável que essa crise nacional, que se abateu sobre todos nós enquanto cidadãos brasileiros e que ainda estamos atravessando-a, tivesse abatido também as entidades. E dentre as entidades nacionais, o nosso querido sistema, Conselho Federal e Conselhos Regionais. E olhando para esses últimos 3 anos, em que eu percebi e fui testemunha de termos vivido, e tenho certeza que todos vocês vão concordar comigo, um céu de desarmonia, um céu de dissenso e um céu de insegurança jurídica a partir daquilo que eu nomino como a crise do direito vale tudo, que está no plano nacional em Brasília e que atravessou o nosso sistema do Oiapoque ao Chuí, a partir dessa consequência de desarmonia, de dissenso, de insegurança jurídica. Então, logo esta nova gestão assumiu, eu fiz questão de pedir a palavra, confessar as minhas percepções e dar sugestões iniciáticas. Para quê? Para que nós voltemos àquele Brasil do qual eu tenho saudade de alguns anos atrás. E daquele sistema que está inserido dentro desse Brasil, daquele sistema, Conselho Federal, Conselho Regional de Fonoaudiologia, em que nós já tivemos um convívio harmônico, com consenso e com maior segurança jurídica. Vejam, não foi pouco o caminho que fizemos. Nós levamos 18 anos para percebermos que precisávamos constituir um CPD, um Código de Processo. Era inimaginável e impossível juridicamente aplicar uma multa sem um Código de Processo. Impossível fazê-lo. Nós levamos 20 anos para perceber dessa necessidade. É a meia-culpa que devemos fazer a nós mesmos. Mas quando percebemos, em 2 anos nós fizemos um código. E esse código sobrevive à pluralidade de anos. Sofreu ajustes, porque tudo na vida exige ajustes. Mas ele sobrevive e sobrevive bem. E tivemos vários desafios nesses anos todos, vários. E em nenhum momento, ou talvez em poucos momentos, nós tivemos unanimidade. E isso não é ruim. Nietzsche já dizia que toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra. Mas nós nunca tivemos desarmonia, nunca tivemos dissenso. E nunca tivemos a insegurança jurídica com a qual vivemos nesse país nos últimos 3 anos. Eu estou sendo econômico. Poderíamos chegar talvez a 5. Mas vamos considerar 3 anos, os últimos 3 anos. Então, é nesse sentido, nessa consciência, nesse testemunho do que vi e vivi, é que eu dividi com as minhas novas diretoras algumas ideias. Primeira delas, de que toda crise é sinônimo de oportunidade. E que nessa condição, então, encaro esses últimos 3 anos como tempos de crise,
porque de desarmonia, de dissenso e de insegurança jurídica. E encaro isso como uma oportunidade de rever os passos e dar, quem sabe, algum tempero, alguma tinta para dizer: e se fizéssemos por aqui? É desbravar a mata como fizemos há vários anos atrás, quando pensamos o que fazer, não temos um código de processo. E a equipe que fez esse código de processo está aí até hoje. Eu me orgulho de fazer parte dessa equipe. E nós fizemos o trabalho. E não foi um trabalho fácil, foi um trabalho difícil. E porque foi um trabalho difícil, era um trabalho que tinha que ser feito por nós. Porque todos nós somos do trabalho difícil. O trabalho fácil não é para nós. Para nós, o trabalho tem que ser difícil, porque é o trabalho à nossa altura. E nessa concepção é que eu parto dessa premissa, que crise é oportunidade. E que sistema significa um conjunto de órgãos orgânicos. Organismo significa equilíbrio e coesão e consenso. Não é possível termos um organismo, uma anatomia humana, sem equilíbrio, sem consenso, sem força de gravidade que conserve o coração junto do pulmão, o pulmão junto do estômago, o estômago junto do intestino, o intestino junto da bexiga. É preciso que haja, para que haja um sistema, é preciso que hajam órgãos autônomos, mas com força gravitacional, com força centrípeta, que os empurre um em direção ao outro, no sentido de mantê-los unidos, aquecidos. Isto é consenso. É o consenso que produz o sistema. É o sistema que produz o organismo. E é o organismo sistêmico, coeso, com harmonia, que produz vida. A morte, que é a guerra de um órgão contra outro órgão, de um regional contra um outro regional, de um filho contra um pai, de um pai contra uma mãe, de uma mãe contra um filho. Esta guerra, essa desarmonia que afasta os órgãos uns dos outros e que promove o dissenso, ela é o assassínio do organismo e, consequentemente, a morte dos órgãos, do próprio organismo e do sistema. Então, quando a gente fala de sistema, nós falamos de órgãos que se unem em harmonia, não exercem a mesma função, mas querem a mesma coisa: a sobrevida, a existência, a harmonia que garante o estar amanhã aqui, vivo, respirando, ativo. Então é nesse aspecto que eu chamo a atenção. Sistema, Conselho Federal, Conselhos Regionais, pressupõe que nós olhemos o nosso organismo e olhemos os regionais como olhamos os nossos órgãos, autônomos, mas presos, condenados a uma existência harmônica, coesa, segura, que permita ser chamado de sistema, para que seja efetivamente um conjunto de órgãos, ou seja, um organismo que produza vida. E o que tivemos nos últimos 3 anos foi a dissensão, foi a guerra interna, foi a separação de órgãos que poderiam divergir, mas não poderiam divergir eternamente, não poderiam divergir perpetuamente, não poderiam divergir de forma absoluta, se afastarem completamente um do outro, sob pena de causar a própria morte. Estivemos bem próximos de sofrer a morte sistêmica e tivemos alguns órgãos aqui ou ali que efetivamente precisaram ser cooptados, invadidos, agarrados de volta e trazidos de volta para dentro do organismo por aquele que detém o poder de fazê-lo, que é o Conselho Federal, que faz as vias de pai e de mãe
para uma família numerosa de filhos e de filhos que divergem entre si, e é natural que divirjam, mas que estão sob a batuta, a tutela, o domínio de um pai maior, com palavra final e com altivez de pai verdadeiro, de Deus, que concentra na sua missão a condição de manter a vida viva. Quando o pai não é altivo, ou quando os filhos são mais rebeldes do que a capacidade do pai de estabelecer a harmonia, e esses filhos assassinam esse pai, o que se tem não é mais um organismo, não é mais um sistema, não é mais uma família, mas é nada mais, nada menos do que o ser atirado sozinho, sem a proteção de ninguém e sem a companhia de ninguém, numa condição que invariavelmente o levará à morte. Então eu diagnostico que nos últimos 3 anos nós tivemos crise, doença, desequilíbrio e consequentemente temos o desafio agora de encontrarmos o antídoto, o equilíbrio, a resposta que nos conduza à saúde. E para que eu consiga identificar qual é a doença, eu tenho que olhar para dentro de mim e saber onde dói. Sabendo onde dói, eu conseguirei saber por que dói e conseguirei prescrever o remédio correto. Então, se tive desarmonia, dissenso e insegurança jurídica e tive conflitos que praticamente nos levaram à morte, nós não tivemos saúde, nós tivemos doença. Resta agora, então, encontrar os caminhos do consenso, os caminhos da harmonia, os caminhos da segurança jurídica. E aí, nesses últimos 3 anos, eu encontrei um livro. E o livro chama-se A Crise da Democracia no Brasil, que foi escrito em 1968 por um professor meu, César Saldanha Souza Júnior. E esse livro eu divulguei, presenteei um assessor jurídico do sistema, não vou dizer qual, não precisa, e disse a ele, em tempos de crise, promova um grupo de estudo sobre essa obra. Porque tudo que estamos vivendo, essa obra, essa pequena obra humilde de um indivíduo que era um professor genial, ela traz a resposta da solução dos nossos problemas. E esse professor escreveu isso em 1968, pleno ano de ditadura militar, 2 anos antes do AI-5 ser editado. Esse mestre professor traz nessa obra de 68 a solução para os nossos problemas de 2022, 23 e 24 no sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Fonoaudiologia. Infelizmente, eu não vi esse livro frutificar entre nós, os assessores jurídicos. Quem o recebeu não o democratizou. E por isso eu faço aqui numa síntese curta das ideias. E aí vamos lá. Primeira ideia. Nós precisamos separar no sistema chefe de Estado e chefe de governo. Nós precisamos separar essas coisas para que nós possamos saber lidar com aquela outra palavra, que é uma palavra linda, fantástica, importante, que é a palavra política. Nós temos que trabalhar 3 palavras. Política é fundamental, não se vive sem política. Mas a partir disso nós temos que saber a diferenciação entre chefe de Estado e chefe de governo. Nós vamos aprofundar isso presencialmente com todos, se essas ideias frutificarem, se as ideias desse vídeo frutificarem, e nós conseguimos provar que as ideias que eu vou levar a vocês aqui nesse pequeno vídeo são ideias que podem trazer harmonia, eu garanto a vocês, como garanti numa última palestra que fiz quando estive em Brasília sobre a dosimetria das sanções e como consegui convencer a todos vocês de que havia caminho para a ausência de um código de processo, havia caminho que nos permitiria aplicar um código de processo para o qual todos os assessores jurídicos tivemos a felicidade de construir e não vimos
nesse Brasilzão de juízes radicais, sentenças anulatórias de mais do que meia dúzia de dezenas de processos e centenas de processos que nós aplicamos a partir desse Código de Processo que saiu das entranhas de todos nós. E, portanto, é nesse espírito que eu convido a vocês a pensarem comigo. Política todos nós temos que fazer, é fundamental. O dia que não fizermos mais política é porque estaremos mortos. Mas para fazermos política nós temos que saber a diferenciação entre chefe de Estado e chefe de governo. E temos que saber que os conselhos regionais, na sua autonomia, fazem política como chefe de governo, como filhos numa casa que reivindicam a atenção do pai e a sentença do pai, reivindicam o olhar do pai e da mãe dizendo: tu tens razão, teu irmão não tem razão. Isto é do jogo e é do jogo dos conselhos regionais. Conselhos regionais fazem política partidária, é do jogo, devem fazê-lo. Fazem a gestão a partir de chefias de governo. O sistema vive em razão disso. E é bom que viva em razão da política. E que os regionais tenham autonomia para fazer política. E que, como filhos de uma casa e filhos de uma casa numerosa, façam muita política. Mas é preciso que essa casa tenha um chefe. E esse chefe não pode ser um chefe de governo. Ele tem que ser um chefe de Estado. Ele tem que ser um pai e uma mãe com autoridade de pai e mãe. E a autoridade de pai e mãe é aquela que não faz política de chefe de governo, mas de chefe de Estado. E que escolhe: tu não tens razão, aquele tem razão. E aquele escolhido por ter razão, de fato, tem que ter a razão para que o pai e a mãe digam: você tem razão. Quando o chefe de Estado se reconhece como pai e mãe, juiz justo e juiz maior, de poder reconhecer a ideia melhor e fazê-la vingar acima dos interesses dos outros irmãos que tiveram suas ideias não eleitas como a melhor, mas que tiveram que se curvar pela autoridade do pai e da mãe, que enquanto chefe de Estado e não como chefe de governo, escolheram efetivamente o melhor e disseram: é por aqui que nós vamos, e a palavra final está dada na autoridade de chefe de Estado, na autoridade de governo, de Conselho Federal, que diz a palavra final e diz: é por aqui que vamos. Os filhos, os chefes de governo, os conselhos regionais devem seguir a determinação do chefe de Estado, que faz as vias de um poder moderador, igualzinho que nós tínhamos lá no Brasil imperial de 1824, que funcionava. Igualzinho aquele poder moderador que a Lei 6965 estabeleceu num período de 1968, estabeleceu ao Conselho Federal a condição de poder moderador, porque atribuiu a ele a condição de chefe de Estado, de pai e mãe justos, porque sábios, com autoridade de impor a sua decisão final e com dupla autoridade, a da força pelo argumento, da autoridade, do direito válido e correto, e pela autoridade normativa da força de baixar resoluções a serem cumpridas sob pena de intervenção, de castigo. O legislador de 68, que estabeleceu na Lei 6965 o poder do Conselho Federal ser poder moderador, está escrito na lei. E oportunamente eu vou poder mostrar. E está escrito em mais de um artigo. Em mais de um artigo está dito lá: Conselho Federal é pai e mãe. Conselho Regional é filho. Quem faz política é filho. Quem delibera é filho. Quem bate o martelo é Conselho Federal. E uma vez batido o martelo, cumpra-se. É ordem de poder moderador, de autoridade máxima, que estabelece é por aqui, e estabelece que é por aqui porque é a decisão fundamentada, a mais sábio e coerente e lógica, e por isso, por ser a mais lógica, verdadeira, e por isso, justa, e por isso a que deve ser cumprida, porque detém a autoridade de sê-lo, lógica, verdadeira e justa,
e pela força da própria norma que estabelece via resolução o cumprimento da resolução sob pena de intervenção. Isso é dito em vários artigos, e num em especial, que é o da eleição. O artigo da eleição indireta estabelece ali o poder moderador igualzinho o que vivia-se lá na época do Império e que se viveu depois na época da República, através de legislações que criaram os conselhos regionais e federais e estabeleceram, em época republicana, um poder moderador travestido, vestido e investido de Conselho Federal para todas as profissões, um Conselho Federal com poder moderador de pai e mãe, que não faz política, mas que tem o poder de decidir e impor a decisão, tem o poder de escolher dentre os que fazem a política, ou seja, os que deliberam, os que fazem as proposições, que são os conselhos regionais. O Conselho Federal, com poder moderador, é ele quem decide e é ele quem estabelece. É por aqui que vamos. É essa política que escolhe. Isso está em vários artigos. E digo apenas alguns. Artigo 10 da Lei 6965, inciso 2, inciso 3, inciso 7º e inciso 12º, todos falando ao Conselho Federal, todos esses incisos do artigo 10 que eu citei, trazem o poder de chefe de Estado ao Conselho Federal. Aos conselhos regionais, aonde a política é feita, que são os filhos pedindo o reconhecimento do pai, são os filhos pedindo o voto, pedindo a deliberação, trazendo os temas e pedindo que o pai de cima escolha quem tem e quem não tem razão, aonde se faz a chefia de governo, aonde existe a gestão com autonomia, aonde existe a deliberação política de chefe de governo, está lá, confessa, no artigo 10, inciso 1º, inciso 9º, inciso 17, e no artigo 12, inciso 11 e inciso 16. Lá está o governo político, a autonomia da política partidária, pode-se dizer, se for o caso, não importa, da política dessa expressão que conhecemos como política, de gestão de governo, de chefia de governo, está lá nesses incisos do artigo 10 e do artigo 12 que eu li a vocês, está lá posta na Lei 6965 a dizer: os conselhos regionais têm autonomia, porque são os filhos de uma casa pedindo a escolha da sua deliberação para que ela seja a escolha escolhida e colocada em prática pelo Conselho Federal, que faz as vias de chefe de Estado. Para que vocês possam entender exatamente a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo, conta-se uma anedota, que infelizmente não é uma anedota, é uma história, é verdadeira, de um determinado chefe de Estado brasileiro, um determinado presidente da República que foi à ONU e na lapela da fatiota trazia um broche de um partido político. E quando ele chegou na ONU, um representante, um presidente de um país de primeiro mundo olhou para ele e perguntou: mas por que você traz na lapela um bottom do seu partido político, se você aqui na ONU não é chefe de governo? Você representa a nação inteira, você é chefe de Estado, você não representa o Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Recife, Pernambuco, Curitiba, o que for. Você representa o Estado, você é chefe de Estado, você tinha que ter a bandeira do Brasil, você é chefe de Estado, não é chefe de governo. Você é representante do Conselho Federal, você não é presidente de Conselho Regional. Você não é filho, você é pai da casa. Você representa a todos, a todas as bandeiras e, portanto, a nenhuma em particular. Você é chefe de Estado, você não poderia trazer na lapela do seu terno aqui na ONU a bandeira do seu partido, porque você não é chefe de governo aqui.
Você é aqui chefe de Estado, você representa todos os brasileiros, todos os regionais. Deixe a política para os filhos, para os regionais. Faça a autoridade de pai e mãe que não tem lado, que não tem filho preferido, mas que gesta a família e, portanto, decide por todos. E ao decidir por todos, decide pela família. E como é que eu obtenho essa consciência de que política todos os regionais fazem, mas o federal, por ser chefe de Estado, não faz? Ele deixa que a deliberação, que as discussões e os conflitos políticos se deem livres pelos regionais. Mas ele guarda para ele a palavra final de pai e de mãe que diz: eu decido e decido assim. Está eleita esta deliberação e o caminho será por aqui. A partir disso, todos os filhos seguem o caminho de deliberação que foi escolhido pelo chefe de Estado. E não pelos governos regionais, que são os presidentes dos regionais, nas suas representações, que fazem às vezes dos chefes de governo, porque o governo está nos regionais. Presidente de regional é chefe de governo, é ali que está a política, e tem que estar lá mesmo. E eles têm que deliberar politicamente de forma exauriente, de faca afiada, como filhos que reivindicam e que brigam entre si por espaço e pela voz e pelo julgamento do pai. Mas a partir do momento em que o pai decide, em que o pai estabelece, vamos pela esquerda, não há mais deliberação política. Agora é cumprimento de deliberação de chefe de Estado, de poder moderador, é o cumpra-se, sob pena de intervenção. E aí, como é que fazemos isso? Dividindo as deliberações em 3 tempos. Tempo 1, tempo de deliberação. Tempo de regional, em reunião colegiada, discutir entre regionais, ideia A, B, C, D, particular de cada um. São os filhos pedindo a palavra e usando a palavra. Tempo 2 é o tempo de decisão. É quando os filhos calam, já não falam mais. E aí o federal fala e decide. É o chefe de Estado, é o pai de família dizendo, é o juiz decidindo. Decido por aqui. É o tempo 2. E o tempo 3, todos unidos em cumprir a decisão dada pelo chefe de Estado. A decisão tomada no tempo 2, no tempo que é posterior ao tempo 1 da deliberação. Tempo 2, decisão. Decisão tomada, tempo 3, todo o sistema cumpre a decisão sob pena de intervenção. Gestão feita em 3 tempos. Tempo 1, tempo 2, tempo 3. Separação política, governo, chefe de governo, Estado, chefe de Estado. Então eu tenho, para encerrar, política, todos nós fazemos. É importante que se faça. Tempo de fazê-la. Tempo 1, deliberação. Quem faz? Regionais, onde estão os filhos reivindicando. Os chefes de governo são os presidentes dos regionais. Os filhos são os conselhos regionais. Os filhos reclamam, brigam, gritam, xingam entre si, fazem um burduê na reunião familiar. Tempo 2, tempo de decisão. Chefe de Estado, pai e mãe, recolhe as vozes, recolhe os microfones e dizem, já ouvi todos os argumentos, agora eu decido. E vou decidir assim, chefe de Estado decidindo, poder moderador, juiz decidindo em tempo final, não há mais o que recorrer, decisão está posta. Tempo 3, cumpra-se. Filhos cumprem decisão do chefe de Estado. Chefe de governo cumpre decisão do chefe de Estado. Chefe de Estado fiscaliza. Cumpriu decisão, não cumpriu decisão. Não cumpriu decisão, intervém. Castigo. Perde a mesada, perde a autonomia, perde o direito ao passeio e à mesada. Tempo 1, tempo 2, tempo 3. Política.
coisa de filho, coisa de chefe de governo, coisa de regional. Decisão, autoridade, cumpra-se. Representação nacional e não partidária, e não regional. Chefe de Estado. É para cima. É Conselho Federal. A Lei 6965, em diversos artigos, mas em especial no da eleição indireta dos membros do Conselho Federal, ela diz isso. Conselho Federal é poder moderador, Conselho Federal é chefe de Estado, Conselho Federal é pai e mãe que bate o martelo e diz cumpra-se ou castigo. A harmonia, o consenso e a segurança jurídica vem de uma casa onde pai e mãe não escolhem qual filho é melhor de qual. Eles escutam os filhos discutirem e brigarem entre si. No tempo 1, no tempo 2, eles recolhem os microfones dos filhos e decidem sozinhos, pai e mãe, com a autoridade de pai e mãe. É o tempo 2, é o tempo em que o Conselho Federal, como chefe de Estado, decide. Tempo 3 é quando o pai e a mãe voltam e vêm. Cumpriram, não cumpriram. Não cumpriram, vai de castigo. Detalhes operacionais disso, com técnica jurídica, com praticidade administrativa, eu posso desenhar, posso divulgar a todos, posso compartilhar. Se aplicarmos essa consciência no futuro, próximo ou distante, nós colheremos harmonia, consenso e segurança jurídica, que é tudo que nós queremos. Nós não queremos desarmonia, dissenso e insegurança jurídica. Nós não queremos rivalidade entre filhos e pai, mas queremos pai. Nós queremos democracia e autonomia na discussão entre os filhos. Mas queremos um pai altivo, sábio e com autoridade, na palavra, no conhecimento e na autoridade de se fazer impor pelo conhecimento mostrado, para que nós possamos escolher segurança e evolução. Muito obrigado, desculpe se me alonguei, são 32 minutos de fala, mas são 32 minutos que deveriam fazer frente a 3 anos de muita desarmonia, dissenso e insegurança jurídica. Muito obrigado a todos.